Saudações a todos, então, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que os senhores nos assistem, né? Eu sou Matheus Santos Melo, sou advogado aqui no estado de Santa Catarina, mas né, a gente atende o Brasil todo, então tenho amigos, clientes em todas as áreas aí do Brasil. Sou conselheiro do Instituto Brasileiro de Direito Militar, aqui no estado de Santa Catarina, né? Sou um conselheiro avançado aqui do nosso presidente e me comprometi, como já foi divulgado no Instagram do IBDM, a ministrar hoje então uma videoaula que, se for de agrado dos discentes, a gente pretende fazer outros módulos, né? Então, com foco aí, né, no direito administrativo e aí com os temas que já vou introduzidos. Eu vou colocar aqui a minha câmera mais para o canto, então, e aí começaremos a nossa aula. Acho que aqui ficará bom. Vamos lá. Um pouco menos. Aqui sim os senhores conseguem me ver. E acredito que também... Assim ficou bom. Certo. Senhores, o tema então, como já foi adiantado no Instagram, né? Será o sistema de avaliação e promoção dos militares de carreira e o licenciamento dos militares temporários, certo? Então é um tema bastante polêmico e o advogado gosta de ser polêmico, né? Porque somos independentes, né? Temos uma atuação mais livre de qualquer sistema político, né? E estatal. Então a gente acaba enfrentando aí temas bastante árduos, né? Então vamos lá. Para abordarmos esse tema, então, eu dividi um sumário, né? Para nos guiarmos, terá uma introdução. O desenvolvimento, então, falaremos sobre os requisitos do ato administrativo, né? Depois falaremos sobre a diferença entre ato discricionário e ato vinculado, certo? Um tópico sobre a aplicação desses conceitos que serão dissertados anteriormente, a promoção dos militares sem carreira, né? Esse sistema de avaliação e de promoção, e depois falaremos sobre a aplicação desses mesmos conceitos vistos anteriormente, aí é o licenciamento do militar temporário, tá? Veremos também casos práticos para debate, certo? Então, e ali no caso do militar temporário, a gente vai ter um aprofundamento ali para entender o que é essa forma de contratação. Ao fim, teremos uma conclusão ali com alguns dados, né, onde vai ser ressaltado, onde vocês podem conseguir os slides e tal, certo? Introdução. Então, senhores, esses questionamentos, eles surgem, eles brotam da minha obra, né, que é o Assédio Moral nas Relações Militares, é uma das obras, né, que a gente publicou na área do direito castrense, mas é a obra que eu tenho mais prática, mais vivência, né, por ser uma questão ainda muito... que precisa muito ser trabalhado. Eu pretendo, a minha finalidade com essa videoaula é tentar tocar aí não só a mente, mas também o sentir de quem está ouvindo, para ver se conseguimos mudar uma postura e todo um paradigma, né, tanto de jurisprudência, quanto nós vamos ver que temos até doutrina que defendem certos posicionamentos que permitem o arbítrio. Então esse é o meu livro que busca tentar colocar o debate na mesa, né, as cartas na mesa, e em toda obra, quem já leu alguma obra minha sabe que eu não gosto de ter um posicionamento imposto, mas sim eu exponho todos os posicionamentos que existem. Claro, muitas das vezes eu me coloco o meu posicionamento, mas eu deixo ao arbítrio do leitor, né, fazer a sua escolha acadêmica, doutrinária. Esta obra foi publicada pela editora Dialética, então ela está disponível para venda no site lá da editora. Eu confesso que eu não tenho exemplares mais aqui para vender. E
E ele trata, então, ele traz todo um aspecto histórico, filosófico, né, da hierarquia da disciplina. E aí entra onde a gente vai conversar sobre hoje, né, que é o direito administrativo e as lacunas que existem nesse direito administrativo militar e que acabam oportunizando tanto a prática de assédio quanto arbitrariedades que veremos aí sobre o sistema de avaliação de promoção e o sistema de licenciamento. Tá? Esses slides aqui da aula de hoje estão disponíveis no WhatsApp aqui que eu deixei, não é meu WhatsApp particular, por óbvio, mas ele é da equipe, então posso repassar sem problema algum. E tem meu contato, que assim, eu não é sempre que eu consigo responder, né? As mensagens de pessoas que eu não conheço, elas ficam ocultas ali, eu não sei, é uma ferramenta do Instagram. Então, às vezes eu acabo não olhando, sabe? As pessoas me mandam mensagem ali e eu acabo não tendo acesso. Então, se virem que eu demorei para responder, foi provavelmente eu não vi. E aí eu como sou do século passado ainda, né? A gente acaba se atrapalhando um pouco com a tecnologia. Então, peço que daí, caso eu não tenha respondido no tempo hábil, podem mandar uma mensagem nesse número de WhatsApp ali, que é onde eu disponibilizei os slides, tá? Vamos lá. Requisitos do ato administrativo. Senhores, acredito que a maioria dos que estão ouvindo aqui essa videoaula já ouviram falar, no mínimo, ouviram falar, mas muitos já sabem de cor os requisitos do ato administrativo, né? O que fundamenta ele, né? O que todo ato administrativo precisa ter, né? E aí eu trouxe aqui, mas eu quero aprofundar cada um desses conceitos. Então, o primeiro conceito, o primeiro requisito do ato administrativo é a competência. Então, o ato administrativo ele só é válido, ele só é possível se ele for promulgado, ali, se ele for feito, né, se o ato surge de uma autoridade competente, certo? Então, essa competência, ela também está ligada ao princípio da legalidade. Então, a autoridade competente é aquela investida legalmente para a produção daquele ato, né? Então, deriva-se, inclusive, da própria Constituição, né, que traz o princípio da legalidade estrita para a administração pública. Então, o gestor, o agente público, para ele fazer um ato administrativo, né, ele precisa estar investido por uma competência legal e estar agindo estritamente no cumprimento da lei. Então, é diferente da legalidade daqueles que não estão na estrutura da administração pública, pois os cidadãos eles podem fazer tudo que a lei não proíbe, né? Então, e o agente público ele só pode fazer o que a lei permite dentro dentro do bojo ali da administração pública, né? Claro que ele, como cidadão, ele vai poder praticar atos dentro da legalidade não estrita, né? E sim da legalidade do cidadão comum. Certo. Finalidade. Senhores, aqui é um ponto importantíssimo que eu quero aprofundar com os senhores, né? A doutrina ela traz dois viés para o requisito da finalidade. Então, existe uma finalidade stricto sensu, né? Que seria o fim a ser atingido daquele ato específico, né? Mas nós temos uma finalidade, e é essa que eu quero que os senhores se atentem, porque a gente vai tratar dela mais para frente, que é a finalidade no sentido amplo. E o que seria essa finalidade no sentido amplo? Seria de que todo ato administrativo tem a finalidade de atender um interesse público, certo? Então, deriva-se do princípio, né? Isso deriva-se do princípio da supremacia do interesse público sobre o interesse privado, né? O princípio do direito administrativo. E aí, então, esse requisito do ato administrativo, ele é presente em todo ato administrativo, nós vamos ver mais adiante. Então, gravem bem que a finalidade, no sentido amplo, ela significa
que o ato ele precisa ter uma finalidade pública, de satisfação do interesse público. Tá? Certo. Forma, então, é um outro requisito, né? Que é a forma que a lei determina para o ato. Né? Então, existem formas mais livres, né? Que não são tão vinculadas ali a uma taxatividade legal, mas todo ato administrativo ele precisa de uma forma, né? Então, existem atos que vão ser serão regulamentados até mesmo para serem praticados de uma forma mais célere, atos inclusive verbais, mas desde que depois eles sejam então documentados e haja uma forma que é prevista na lei, certo? Lá, senhores, acabei tendo uma desconexão ali com o vídeo de antes, mas aí, editando, vai ficar tudo contínuo, né? Tive um probleminha aqui no notebook. Como nós estávamos falando, então, o motivo, como requisito do ato administrativo, né? Ele está atrelado a uma situação de fato e de direito. Então, são razões de fato e de direito para a prática daquele ato administrativo. Então, o motivo ele está muito atrelado então ao pressuposto fático que promove o ato administrativo, que permite ali a prática do ato administrativo, né? E depois eu vou exemplificar e aí a gente vai batendo um por um ali com um exemplo. E depois, claro, para o nosso exemplo principal aqui, que seria a avaliação e promoção dos militares de carreira e o licenciamento do militar temporário, certo? O objeto, como requisito do ato administrativo, então ele muitas vezes em provas de concurso, né, ele é muito confundido com a finalidade, né? Por quê? Porque o objeto ele está ligado ao efeito que o ato administrativo pressupõe. Então, e muitas vezes a gente confunde o efeito com a própria finalidade, né, do ato. Então, eu vou dar um exemplo aqui e aí vamos atribuindo para cada requisito desse, né, como se ampara esse ato administrativo. Então, por exemplo, a desapropriação, certo? Então, a competência para a desapropriação ela é prevista em lei, né? Nós temos ali quem é competente, um ato complexo, né? Ele precisa primeiro ter um decreto desapropriatório, enfim, tem todo um procedimento, né, para ser feito a desapropriação. E ela possui uma finalidade genérica, que é atender ao interesse público, né? Então, eu não posso desapropriar alguém para visando um interesse privado, né, de corrupção, né? E ela possui uma finalidade específica. Só que por que eu usei esse exemplo? Porque é sui generis aí, porque essa finalidade específica do ato da desapropriação, caso ela seja vilipendiada, ela não invalida o ato, desde que atendida a finalidade genérica, que é o atendimento ao interesse público. E aí nós temos ali o conceito, né, de predestinação lícita, né, que seria o desapropriar, por exemplo, um terreno para a construção de uma escola. Então eu prevejo isso, né, como finalidade específica do ato e acabo construindo um hospital, certo? Então é uma predestinação lícita porque continua atendendo ao interesse público e apenas mudou-se ali a finalidade específica, tá? A forma então da desapropriação é uma forma bem rígida, né? Tem todo um procedimento formal ali a ser cumprido. O motivo, então, as razões de fato e de direito que ensejam uma desapropriação é a própria necessidade de trazer para o patrimônio público aquele bem que tem uma propriedade privada, né? Então, eu preciso, por exemplo, atravessar uma rua naquele terreno e aí a rua é um interesse público, né? O pressuposto fático é de que aquele terreno é privado e eu preciso que ele se torne público, né? E aí entra o objeto, certo? O objeto é o efeito almejado, o efeito que decorre desse ato administrativo.
E qual que é o efeito? É próprio desapropriar. Então, assim, é tirar da esfera de propriedade do particular e passar à esfera de propriedade do pública, né? Então, esse é o efeito de uma desapropriação. Notem a sutil diferença entre a finalidade, né, construir uma escola, e o objeto, né, que seria desapropriar de fato, tirar da titularidade de um particular e passar para a propriedade pública aquele bem, certo? E aí nós vamos ver que esses requisitos, eles estão dentro de todo o ato administrativo. O que acontece? O motivo, e aí vamos para o próximo, a diferença entre o ato discricionário e o vinculado, e eu quero fazer esse link com o slide de cima, porque a doutrina, né, na verdade a doutrina mais específica, ela é muito clara com isso que eu vou explicar para os senhores, mas a gente vê às vezes cursos, né, mais célere, que é curso para algum concurso mais, que não existe concurso simples, né, senhores, mas um concurso que não cobre essa parte tão a fundo, e aí cobre outras partes, né, que são importantes, mas eles geralmente usam essas duas palavras, né, que o ato discricionário, ele é feito por um juízo de conveniência e oportunidade do agente público, e o ato vinculado, ele não tem esse juízo de conveniência e oportunidade, então ele tem uma vinculação à lei. Mas, senhores, eu gosto muito de fazer um link com o slide anterior. Por quê? Aqui, deixa eu voltar aqui. Aqui. Porque o motivo, então, as doutrinas os cursos mais superficiais gostam de falar que o ato discricionário ele não possui motivo e objeto, porque é um juízo de conveniência e oportunidade, né? O pressuposto fático ali da questão do ato e o próprio efeito dele também é uma questão que é um juízo de conveniência e oportunidade do agente público, né? Eu gosto de falar que o ato discricionário ele possui motivo e objeto dentro de um juízo subjetivo, mas que eles existem, porque não existe um ato administrativo sem um motivo, sem um pressuposto fático, e não existe um ato administrativo sem um efeito ali almejado, em que decorre desse fato, né? Senão não precisaria do ato, seria um ato sem efeito, né? E só que o que acontece? O motivo e o objeto, eles não estão vinculados à lei, então eles são subjetivos, e aí por isso que a doutrina mais superficial diz que os atos discricionários não possuem motivo e objeto. Na verdade, eu entendo, né, que eles, até o Matheus Carvalho, que é um dos doutrinadores que eu gosto, que ele não é tão profundo, mas ele é bem sistemático, né? Ele afirma que existe sim motivo e objeto, mas eles estão num juízo de conveniência e oportunidade, certo? Então, eles são mais subjetivos, né? Eles estão na cabeça do gestor, certo? E já os atos vinculados, então, eles possuem o motivo e o objeto, certo? Vinculados à lei. Então, o pressuposto fático para aquele ato, a razão jurídica e fática de ser daquele ato, ou seja, esse motivo, ele está previsto em lei, e o próprio efeito que se almeja com aquele ato, ele também, que é o objeto, né, ele também é previsto em lei, certo? Mas, nós não podemos confundir motivo com motivação, porque a motivação, ela está presente em todos os atos administrativos, tanto os discricionários quanto os vinculados, certo? E o que nos afirma isso? A Lei 9784 de 99, no artigo 50, ela traz isso bem claro. Ela diz, os atos administrativos, não diz discricionários ou vinculados, todos os atos administrativos deverão ser motivados com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos quando. Ele dá algumas hipóteses, mas essa hipótese aqui nos abarca aqui a nossa discussão, né? Neguem, limitem ou afetem direitos ou interesses, certo? Então é claro que a promoção ou não promoção de um militar, ela vai afetar interesses, direitos, etc. Mesma coisa o licenciamento de um militar temporário, tá?
Então, assim, outra coisa que é importante falar aqui nesse slide é sobre a teoria dos motivos determinantes, né? Então, nós vimos que o motivo ele pode estar na cabeça, então o pressuposto fático, a razão jurídica ali, ela pode estar na cabeça do gestor, certo? Mas à medida que o gestor externaliza uma razão jurídica e de fato ali para agir, então ele dá um motivo, aí nós temos sim a vinculação desse motivo ao próprio ato, certo? Então nós vemos um licenciamento, por exemplo, de um militar temporário que o gestor ele pega e afirma que está licenciando ele com base num critério disciplinar, por exemplo, chegou no comportamento mau, né, que aí temos ali algumas hipóteses, por exemplo, no Exército, no regulamento disciplinar do Exército, temos hipóteses de licenciamento por conta de comportamento militar. E aí, se ele atrela esse ato de licenciamento a esse motivo, então esse motivo é determinante, então ele vincula o ato, certo? Essa teoria dos motivos determinantes, ela é bem aceita no STJ, os tribunais superiores, e aí eu acho importante mencioná-la aqui. Vamos lá, então a aplicação desses conceitos, certo, senhores, dos requisitos do ato administrativo e da diferença entre ato discricionário para ato vinculado, a promoção ao sistema de avaliação e promoção dos militares de carreira, né? Senhores, como é que funciona nas Forças Armadas, nas polícias, né? Então, existe um sistema de avaliação, certo? Para poder promover por mérito, né? E também por antiguidade, porque a antiguidade ela tem alguns critérios que são subjetivos e discricionários também que podem impedir uma promoção por antiguidade. Mas principalmente para promoção por merecimento, os critérios são bastante subjetivos, certo? São avaliações, como é o critério moral, como é o desempenho socioafetivo daquele militar. E aí nós temos, então, uma subjetividade, ou seja, nós não temos um motivo e nem um objeto vinculado à lei nesses atos, certo? Mas, e aí entra, e é essa discussão que a gente precisa ter aqui, senhores. Nós vimos pelo artigo 50 que motivo é diferente de motivação, certo? Não sou só eu que falo, a obra do Matheus Carvalho, tá ali atrás também na biblioteca, ela também traz isso, certo? Que motivo e motivação são conceitos diferentes, e que todo ato, inclusive os discricionários, eles precisam de uma motivação. Mas o que é essa motivação? Senhores, motivação é a externalização da justificativa do ato. Então, eu preciso justificar. Vou dar um exemplo. Então, a promoção aqui, a avaliação do militar de carreira, ela não tem um motivo vinculado à lei, certo? Então, eu não tenho lá uma vinculação nesse sentido, de que o militar que possui uma advertência, certo? Então, eu tenho um regulamento disciplinar, eu tenho a punição disciplinar de advertência. Então, tendo uma advertência, ele vai atribuir o conceito moral com tal nota. Não tem essa vinculação à lei. Então, o próprio militar, ali, o próprio comandante ou a autoridade que vai praticar o ato, ele vai olhar, tá, esse militar ele teve uma advertência. Como que eu vou valorar essa advertência? Aí ele vai ter um critério de conveniência e oportunidade. Claro que ele não pode ser desproporcional e desarrazoável, porque senão ele fere aí outro princípio, que é o da legalidade, né? Então ele fere o princípio da legalidade estrita, porque aí ele está indo às margens da lei, porque a razoabilidade e a proporcionalidade são princípios constitucionais. Então, se ele fugir dessas balizas, ele acaba saindo da discricionariedade e indo para a ilegalidade, certo? Também jurisprudência pacífica dos tribunais superiores, que é o controle de legalidade, ou seja, de proporcionalidade e razoabilidade dos atos discricionários. Tá? Mas ele tem uma margem grande ali, né? Então ele vai valorar essa advertência, vai valorar uma prisão disciplinar conforme a conveniência e oportunidade dele. Só que aí que entra, senhores.
beleza, ele tem uma conveniência, uma oportunidade. Só que ele precisa exteriorizar isso no ato administrativo. E como que ele exterioriza? Através de uma justificativa, a fim de que seja cumprido o princípio da motivação do artigo 50 da Lei 9784. E isso não tem acontecido, senhores, nesse sistema de avaliação e promoção dos militares de carreira. O que a gente vê na prática, né? Então, nós temos ali um formulário que o gestor ele avalia o comportamento ali do militar, a carreira dele, mas ele não dá uma motivação. Então, por exemplo, temos lá conceito moral, né? Então, a rigidez moral daquele militar. E aí nós temos assim, nota 8. Só que qual que é o motivo dessa nota 8? É isso que a gente precisa ter mais nos atos, certo? Eu agora peguei recente um caso na Força Aérea que teve muito essa motivação, sabe? A motivação estava bem presente ali no ato. Então, eu estou aqui falando, não estou generalizando, mas eu estou afirmando que uma ausência de motivação, uma carência de uma motivação bem fundamentada no ato discricionário, isso é muito prejudicial, isso permite o arbítrio. Então, por exemplo, tem casos, senhores, de militar, né, de carreira, que nesse conceito, por exemplo, de rigidez moral, ele tomou uma nota ruim e não se há uma motivação ali. E aí eu fui mais a fundo e provoquei essa motivação ali, essa justificativa da administração pública, né? E o que eles motivaram da Força Armada ali, dessa força em questão? Eles afirmaram que foi por conta de ele ter respondido um inquérito policial militar. Aí eu questionei, tá, mas ele foi indiciado? Foi. Aí eu questionei, tá, mas ele foi denunciado? Não, a denúncia foi arquivada. Poxa, mas então a denúncia foi arquivada, ele foi indiciado e foi indúbio pro societate, assim, mesmo com o indúbio pro societate, a denúncia foi arquivada porque foi comprovado que aquele militar não tinha envolvimento nenhum, sequer indiciário para persecução de crimes, né? Então, assim, aquela motivação que eles deram foi bastante desproporcional, né? Porque ela feriu o princípio da presunção de inocência, né? E aí ficou algo muito pesado, né? Ele respondeu um inquérito, ele não tem culpa, ele estava ali colaborando com a justiça, né? Respondendo um inquérito e comprovando ali sua inocência, e por conta disso feriu-se a rigidez moral dele, sabe? Isso nem para as provas de magistratura, que é uma investigação social bastante seletiva, né? É considerado uma mácula, uma rigidez moral, certo? E eu só consegui descobrir isso porque eu movimentei a Força Armada, senão eu não saberia a justificativa. O militar já tinha sido licenciado, né? Eu fiz isso atuando como advogado, né? Então, assim, se nosso país fosse um país mais aguerrido, assim, na justiça, o certo seria já invalidar esse licenciamento por ter havido já uma mácula, porque não existe motivação posterior, né? Ex post. Uma motivação ela tem que estar antes do ato administrativo, né? Para ficar comprovado ali, documentado qual foi a motivação daquele ato. Então, se ele foi licenciado e isso não estava posto no processo dele, o meu entendimento é de que já seria nulo esse ato administrativo e aí teria efeito, sim, ex tunc, para retroagir. E aí, caso a administração queira licenciá-lo novamente ou ter outra postura, aí sim ela positiva essa motivação e pratica outro ato, né? Esse seria o justo, né? E até o doutrinariamente correto pelo direito, certo? São nulos os atos que afrontam o princípio da motivação, assim como são nulos os atos administrativos sem competência, forma e finalidade, certo? O motivo e objeto, aí já vimos que é uma questão de conveniência e oportunidade para os atos discricionários, que é o caso tanto da avaliação dos militares de carreira quanto licenciamentos temporários, tá?
Então, o princípio da motivação, ele coíbe o arbítrio. Porque se a gente permite uma avaliação do militar de carreira só com uma nota e sem a explicação daquela nota, com fatos, com motivos, com motivação, com justificativas bem contundentes, nós oportunizamos arbítrios, né, para eu avaliar aquele militar por eu não gostar dele, ou por eu não ir com a cara dele, ou por estar perseguindo, ou por uma convicção política, né, por coisas injustas, né, por motivos injustos. E até mesmo motivos que ferem a finalidade pública do ato. E aí temos um ato nulo. Então o princípio da motivação, da justificativa do ato, ele está muito mais vinculado ao princípio, ao requisito da finalidade, do que ao requisito do motivo, né? Porque como vimos ali, a doutrina traz o motivo como as razões de fato e de direito ali que ensejaram, as razões jurídicas e fáticas que ensejaram o ato, e não sim uma finalidade pública específica do ato, né? Genérica ou específica como requisito do ato administrativo. Então nós vemos que a motivação, ela deixa cristalino mais essa questão da finalidade do ato, né? Demonstra mais o interesse público ali, né? E aí então temos aqui, para essa questão da avaliação e promoção dos militares de carreira, então critérios muito subjetivos, só que eles são tratados de forma objetiva. Por quê? Porque se eu boto ali que eu tenho um requisito de rigidez moral, de treinamento físico, de... agora me fugiu aqui, mas temos disciplina, por exemplo. Então, rigidez moral, disciplina, treinamento físico, coragem, né? Temos em algumas forças armadas o atributo da coragem, né? São critérios bem subjetivos. E se eu tratá-los de um jeito que eu aplico uma pontuação sem motivar essa pontuação, eu acabo entrando nas linhas do arbítrio, né? Então, a coragem, 7. E aí esse militar não vai ser promovido por merecimento, por conta desses 7. Tá, mas por que foi atribuído 7 para ele? Eu tenho que explicar. Não, porque no acampamento militar do mês tal, na data tal, este militar, ele não avançou ali no treinamento junto com o pelotão dele, porque ele ficou com receio, enfim, de pular uma vala, por exemplo. Então ele ficou com medo ali de pular a vala e aí não quis ali, titubeou num momento que ele deveria ter agido e dado o exemplo, e aí por conta disso, então, rebaixa o conceito dele. E aí sim, nossa, plenamente válido, né? Então tem o fato ali, bem específico. O ideal é até comprovar esse fato, né? Assim, então, muitas vezes a gente pode fazer ali, no exército a gente usava a questão do fato observado, né? Então, na minha escola, por exemplo, eu recebia fatos observados positivamente, e era assinado, tinha que assinar. Então, por que não criar um sistema assim, sabe? Isso coíbe muito o arbítrio, senhores. Você tem que concordar comigo. Cria-se, e é simples de resolver, né? Cria-se uma portaria na Força Armada ali específica, regulamentando essa questão do fato observado. Então, por exemplo, nesse caso da vala aí no treinamento militar, foi observado o fato, já escreve ali o fato e colhe uma assinatura do militar. Pronto. Está ali bem claro a questão, certo? O militar se nega a assinar, e pega uma assinatura de testemunha e tal, certo? Então, assim, nós temos ferramentas hoje, né? Eu não estou querendo burocratizar as Forças Armadas, estou querendo, na verdade, dar mais transparência à coisa, para que, infelizmente, assim, o advogado ele tem muito contato com pessoas que sofreram arbítrios por essas questões, certo? E nós temos várias saídas, né?
Os impactos, então, seria, claro, né, esse militar não ser promovido por merecimento e prejudicar aí uma promoção, todo o impacto financeiro e fora o impacto moral, né, senhores? Assim, é de uma violência psicológica muito grande o militar sendo injustiçado por um arbítrio, né? Ali o comandante dele não foi com a cara dele, e aí por isso avaliou ele mal e ele não foi promovido. Então é muito violento, certo? E, senhores, a gente aplica também esses mesmos conceitos para o licenciamento militar temporário. Como é que funciona o serviço temporário, né? Para quem não conhece, né? O serviço temporário ele corresponde a cerca de 70% dos militares das Forças Armadas, certo? Tem muito temporário no Exército, nas outras forças também, mas no Exército a porcentagem é bem grande. E aí chega-se a 70%, certo? De temporários. E como funciona essa forma de contratação? Ela só dura, o contrato temporário só pode perdurar por 8 anos, renovados por 8 anos. Né? Então ele perdura, na verdade, 1 ano e ele é renovado ano a ano até um período máximo de 8. Então essa renovação ano a ano do contrato temporário, ela passa por critérios subjetivos, certo? E mais uma vez, precisamos então do princípio da motivação. Por que eu estou licenciando esse militar temporário? E aí, senhores, infelizmente nós temos doutrina e a larga jurisprudência afirmando que por ser um ato discricionário eu não preciso apresentar motivação. Mas nós vimos que precisa, né, senhores? Artigo 50, nós temos várias jurisprudências, e aí não na área militar, né, mas para vocês terem ideia, recentemente que eu digo nos últimos anos, aí nós temos jurisprudência do STF determinando que a demissão dos seletistas, senhores, seletistas, não servidores públicos, a demissão dos seletistas que trabalham nos Correios deveria ser fundamentado em atenção ao princípio da motivação e principalmente para dar transparência, olha aí, finalidade pública, dar transparência e finalidade pública ao ato, demonstrar a finalidade pública do ato de demissão, inclusive dos seletistas dos Correios. Por que nós não aplicamos essa jurisprudência do STF também nos licenciamentos temporários, né? Porque o militar ele não tem direito a ficar 8 anos, mas ele tem uma expectativa de direito, então há uma quebra de interesse ali, né? Com certeza existe isso. Claro, o último ano, aí eu concordo, aí nós não precisamos fundamentar o porquê, o motivo, certo? A motivação do ato ali é muito mais simples. Na verdade, o ato do 8º ano, ele tem até um motivo vinculado à lei, né? Que seria o término do contrato ali, o término daquele vínculo, tá? Então, aqui nós temos também uma oportunidade para arbítrio muito grande, né? Então, eu peguei vários casos durante a minha carreira, nunca advoguei, na verdade advogo em outras forças, né, mas contra o Exército eu nunca advoguei em casos específicos, mas eu presenciei assim, companheiros ali que foram licenciados, primeiro, uma semana antes, e ele tinha expectativa de que seria renovado, né? Uma semana antes ele ser chamado e explicado ali que ele não seria renovado e não ter uma motivação. Até hoje esse militar não sabe por que foi licenciado, certo? Então isso é muito grave também. E também nós entramos ali em critérios subjetivos no tratado de forma objetiva. É muito similar ao sistema de avaliação, certo, dos militares de carreira. Então é feito um procedimento ali para o licenciamento temporário. E aí tem também critérios assim bem subjetivos que são tratados de forma objetiva, né? Então temos notas ali que são atribuídas e aí essas notas que ensejam ali o licenciamento do temporário, certo? Os impactos então é esses que eu já lhe mencionei. Ele quebra uma expectativa de direito de ficar 8 anos e é mandado embora ali sem até eu acho que seria um termo ruim para usar, o ir embora, né? Que é uma contração ali de em boa hora, né? Opa, derrubei uma garrafa aqui. Então é uma contração de em boa hora, mas na verdade ele não vai em boa hora, né? Ele vai numa hora ruim, né? Porque ele é pego despreparado. Então nós vemos que esse abuso da discricionariedade administrativa ele permite então esses arbítrios, né?
Então, tanto no licenciamento militar temporário, contra atribuição de conceito, né, para promoção. Nós temos também, em caso de punição disciplinar, mas não é o nosso objeto aqui, né, de conversa, mas a punição disciplinar muitas vezes ela serve de fundamento para tanto para o conceito quanto para o licenciamento militar temporário. Ah, esse cara que tinha 10 punições na carreira. Aí vai ver a motivação dessas punições disciplinares não estava bem explícita ali, né, no ato administrativo, tá? Então, aqui eu fiz um resumo de tudo isso que a gente conversou, né, sobre a motivação do ato administrativo, tá? E aqui eu trago, então, um questionamento, certo, senhores? Nós estamos num ambiente acadêmico aqui, né, mas eu me questiono muito isso, né? Será que o serviço temporário das Forças Armadas, ele é inconstitucional? Porque nós vimos, né, eu trouxe alguns dados estatísticos aqui, então, dos 220 mil militares, 95 mil são contratos temporários, certo? E 70 mil são os recrutas, então, assim, que também são temporários, né? Então, aí nós vamos para a Constituição da República, né? E vamos perceber que no artigo 37, inciso 9, ele fala que a lei permitirá o contrato temporário, mas desde que atenda uma necessidade temporária de excepcional interesse público. Só que a necessidade temporária das Forças Armadas, do serviço temporário, ela não é excepcional, ela é perene. Então, ela vai sempre precisar do militar temporário ali. E será que essa é a melhor forma de contratar? Porque para que serve a contratação temporária, né? Isso acontece muito em universidade. Então, um professor se aposenta no meio do semestre. Eu preciso suprir essa aposentadoria dele para continuar as aulas, enquanto eu faço todo um trâmite de concurso para entrar um novo professor. Eu pego e contrato um professor temporário. Poxa, é uma necessidade excepcional. Então, de fato, é uma contratação super precária. É uma contratação que não enseja expectativa de direito nenhuma de permanência desse servidor ali, desse temporário. Só que é muito diferente das Forças Armadas. As Forças Armadas têm uma característica perene e tem uma característica de expectativa de direito de ficar 8 anos. Né? Então, assim, eu não consigo fazer uma similaridade de uma forma de contratação para outra. Né? Essa, claro, essa da universidade deriva, sim, do artigo, do inciso 9 aí da Constituição. Tá? Aqui eu trago também uma questão, né, porque daí vocês vão me perguntar, tá, mas isso deriva da necessidade de pirâmide das Forças Armadas, que eu não posso formar na escola de sargentos todos os terceiros sargentos, porque os terceiros sargentos da escola de sargentos eles vão ser promovidos por antiguidade a tenente, a subtenente, né? A subtenente, depois alguns podem fazer o quadro de acesso, mas a subtenente é previsto ali nessa. E aí eu não consigo, porque daí não seria uma pirâmide, né? Seria um retângulo, né? Só que, senhores, hoje a gente, né, tem tantas formas de contratação, então, assim, daria para vincular o ato da renovação do militar, ou até mesmo o ato de renovação para permanência no serviço ativo, né? Há índices mínimos de TAF, por exemplo, para determinado posto. Então, o soldado do efetivo temporário, ele precisa ter uma rigidez física, né, para combater, né? Nós precisamos de soldados jovens, né? Esse é o argumento de que o serviço é temporário das Forças Armadas só para os jovens, né? Mas hoje esse argumento fica frágil, né, senhores? Nós temos combatentes aí de 40 anos, 50, que tem muito mais força de combate do que um jovem. Então, por que não atrelar essa permanência no serviço a índices mínimos de TAF, né? Então, hoje eu vejo que não é impossível de ter uma forma de contratação, não precisa ser um servidor público ali realmente. Nós temos diversas formas, né? O empregado público, temos o seletista, temos outras formas de contratação ali, né? Mas que podem ser vinculadas a um índice mínimo de TAF, né? E aí pronto, aí tira esse discurso, né, de que o soldado ele precisa ser uma contratação temporária, precária, porque ele não pode ficar mais de 8 anos nas Forças Armadas, porque senão
ele vai envelhecer e aí vai perder a força de combate. É falso, né? Porque se a gente vincular essa renovação a um índice mínimo de treinamento físico, de aptidão física, pronto, né? Então, seriam essas questões eu trago, assim, né? Então, eu trago aqui algumas doutrinas, né, que falam sobre isso, né, e trouxe uma jurisprudência que eu trago com muito pesar essa jurisprudência aqui do TRF4, aqui da minha região, né, e ela é bem clara, né, ela fala assim: o ato de licenciamento do militar temporário é ato discricionário de administração, é o que a gente já viu. Só que aí o que ele fala? Podendo ocorrer a qualquer tempo, dispensando a motivação. Senhores, de onde que foi tirado isso, que é dispensada a motivação? Motivação, a gente viu ali, é um princípio do artigo 50 da 9784. O que o desembargador quer dizer com isso? Ele fundamentou aqui que o licenciamento militar temporário ele é como se fosse uma demissão ad nutum, né? Só que a demissão ad nutum, que dispensa a motivação, ela é característica de cargo político ou de confiança, né? Então, assim, o juiz, ele tem o assessor dele ali, que é um assessor de demissão ad nutum. Por quê? Porque ele precisa que esse assessor esteja alinhado com o livre convencimento motivado do magistrado. Mesma coisa um cargo político. Se eu sou prefeito, o secretário, ele precisa ser um cargo de extrema confiança minha. Certo? Mas aí nós vemos assim, de confiança pessoal, isso que eu digo. Ele precisa ser uma confiança pessoal, um vínculo pessoal do político, um vínculo pessoal do magistrado com o assessor jurídico. E aí eu passo a perguntar, né? E o coronel do batalhão, por exemplo, precisa ter um vínculo pessoal com o tenente ali? Com o tenente temporário? É claro que não, senão um militar de carreira também iria ser temporário. Né? E nós não temos uma discriminação entre o temporário e o de carreira nesse sentido. De que o temporário ele é mais fiel do que o de carreira. Não, de que deve ser. Então, assim, nós não temos um argumento sólido de que a demissão é ad nutum. Pelo contrário, isso permite política dentro de quartel. Daqui a pouco, né, estou conjecturando, claro que isso não acontece, mas um comandante pode fazer política. Esse militar eu vou deixar nas fileiras desde que seja do partido tal, ou tenha influência em tal setor, e começa a ter motivos escusos. Claro que vai ter motivos escusos, pois a motivação é dispensada. Num cargo político, num cargo de confiança no magistrado, não importa, porque de fato vai existir motivos escusos. Então, por exemplo, o secretário lá, eu descobri que, enfim, que ele tem um outro posicionamento político diferente do meu e muito particular, né, pessoal, pronto, eu licencio, preciso expor isso. Mesma coisa o magistrado, o entendimento do meu assessor mudou, né, academicamente, e eu defendo uma outra posição, então fica assim insustentável, eu não preciso explicar isso porque é algo pessoal, né? Só que numa relação de tenente com coronel, isso fica muito estranho, né, senhores? Não faz parte do militarismo, tá? Aqui eu trouxe aquela jurisprudência que eu tinha falado para os senhores, né, que isso só acontece nas Forças Armadas, essa ausência de motivação, né? Então, desde 2005 o STJ já traz isso, né? E aí eu trouxe aqui o precedente de 2019 do STF que fala sobre os seletistas, né? Que precisa também ter uma motivação por conta de estar ali numa empresa pública, né? Que é o Correio, né? Então precisa ali ter uma motivação para dar transparência para aquela empresa pública, né? Tá? Eu trouxe aqui os dois, os slides vão ficar à disposição dos senhores, tá? Eu trouxe aqui algumas formas de resolver isso, né? Então, por exemplo, o ato de licenciamento do temporário, ele tem que ser motivado na linha B, por conveniência do serviço. E porque o que acontece? Esses licenciamentos temporários, eles são motivados na linha A do artigo 121, ali, do parágrafo 3º do 121 dos Estatutos Militares, que fala por conclusão de tempo de serviço.
Só que, senhores, não existe isso. Eu não posso licenciar um militar por conclusão do tempo de serviço dele, sendo que ele tem uma expectativa de direito de ficar mais. Então, esse motivo da linha A é para aqueles casos que a própria legislação não permite a renovação. Então, não há uma expectativa de direito, certo? Então, nós temos, por exemplo, estágios nas Forças Armadas, no Exército, por exemplo, que eu preciso, ele não dá uma expectativa de direito de que eu vou ter uma vaga, eu preciso de uma vaga para eu poder ser encaixado ali. Então, eu não posso, eu posso licenciá-lo simplesmente pelo término do estágio, assim como o militar no 8º ano. Se eu for licenciá-lo antes disso, aí tem que ser por conveniência do serviço, certo? Então, não, ele foi avaliado de uma forma diferente aqui, aí eu preciso entrar naqueles critérios avaliativos, né? De conveniência, oportunidade, demonstrar qual que é essa conveniência, oportunidade de serviço através do princípio da motivação, tá? Aí como mudar, né, senhores? Eu trouxe aqui várias hipóteses, né? Por exemplo, uma tutela coletiva pelo MPM, né? Isso no âmbito de Forças Armadas, né? Ou MP nos casos estaduais, né? Temos ações de controle concentrado, né? E também a famosa advocacia, né? Que é onde eu tento agir, só que daí é cliente a cliente, né? Acho que uma demanda coletiva seria muito mais eficaz. Porque eu fico aqui, um caso eu ganho, outro caso eu perco. Aí como é que eu explico para o cliente que num caso praticamente igual ao dele eu ganhei, só que aí mudou a tramitação, mudou o magistrado, enfim, mudou, e aí eu não consigo vencer numa outra questão, mudo o tribunal, eu estou em outro lugar do país, né? Eu tenho ações aí em Fortaleza, Ceará, tenho ações em Belém do Pará, e aí, poxa, essas localidades decidem diferente, por exemplo, aqui do Sul, certo? Como é que eu vou explicar isso para o cliente? Né? Para as pessoas, ou até mesmo nessa aula aqui para os senhores, né? Tá? Então, casos práticos, né? Eu trouxe um caso prático aqui, de uma militar, né, que ela foi punida, mesmo tendo uma causa de justificação. O que acontece? Ela pediu autorização para não ir para o expediente no outro dia, por conta de várias questões de força maior. Isso foi autorizado, e aí ela, em vez de dormir no quartel, que desse seria o que ela iria fazer, né? Ela foi para casa. E aí mudou-se a ordem e exigiram que ela voltasse, só que ela não conseguia mais, porque ela não tinha meios para ir para o aquartelamento. E ela foi punida por isso. Só que ela estava amparada sobre uma permissão de superior hierárquico, né, uma causa de justificação. Isso fere o princípio da legalidade, certo? E não adiantou. Ela foi, inclusive, licenciada por conta disso. Porque ela recebeu uma punição disciplinar, né, foi punida. E aí ela foi licenciada por conta disso. Um caso até de abuso de autoridade, né? E aí eu trouxe até aqui o artigo da lei de abuso de autoridade, né, para a gente refutar ali, conversar sobre isso. Mas assim, o que eu queria concluir, aí, passando já para a nossa conclusão aqui, né, é que nós precisamos trazer essas questões para debate. Eu trouxe uma parte bem técnica ali, né, dos requisitos do ato administrativo, né, do princípio da motivação, da diferença do ato discricionário para o ato vinculado, e de como eles acabam não aplicando esses conceitos ou aplicando de forma errada na jurisprudência e em algumas doutrinas, né? Então, assim, isso permite muito arbítrios. Provavelmente muitos que estão aqui ouvindo essa aula aqui são porque foram injustiçados. Então, houve um critério extremamente subjetivo que não foi demonstrado uma motivação clara ali para a atribuição daquela nota, e aí o militar não foi promovido. Ou então, o militar temporário foi licenciado por isso, né? Então, isso é muito sério, certo, senhores? Eu tenho advogado bastante nessas questões, certo? Algumas a gente ganha, outras não, são questões bastante densas. Por quê? Porque o judiciário ele não entra no mérito do ato administrativo discricionário, né? Ele não vai nunca falar o que é conveniente e oportuno para o agente público decidir. Mas nós vimos que ele faz o controle de legalidade. Então, se haver uma ausência de motivação, o judiciário precisa anular o ato. Assim como se houver uma ausência de finalidade pública do ato, certo? Então, de fato,
Ele não vai adentrar na conveniência ou oportunidade, por exemplo, avaliar que uma advertência mais uma prisão ensejou ali uma redução de 3 pontos na nota, e o outro coronel entendeu que era 2 pontos. Então houve uma divergência, só que ali está no critério de conveniência e oportunidade. Mas desde que eu cite qual foi a punição, quando aconteceu, o porquê, e mostre a justificativa, né? Agora, simplesmente eu pegar e baixar a nota e falar que foi por conta de falta de rigidez moral, certo, mas falta de rigidez moral, faltou a motivação. Que falta foi essa? Qual foi o fato? Qual foi onde que está justificado isso, certo? Onde que está amparado esse ato administrativo? Certo? Isso coíbe, né? Coíbe o arbítrio, certo? Então, essa é a nossa primeira aula, né? uma aula inaugural. Vamos ver como é que vai ser recebida aí pelo público, certo? Eu vou editar aqui a aula e passar aí para os senhores, e aí fico aí no aguardo de comentários, dúvidas e tal, e fico à disposição. Os slides estão disponíveis nesse WhatsApp, é só pedir, e aí com todo prazer aí estou à disposição. Se quiserem entrar em